A vida nos prega armadilhas que às vezes parecem não ter saída. Imagine crescer ouvindo histórias de amor, sonhando com um futuro ao lado de alguém que te valorize, apenas para um dia ter sua vida decidida por outras pessoas. Esse foi o destino de Isabela, uma jovem pura, cheia de sonhos, mas que aos 20 anos foi forçada a se casar com um homem sem alma. O que acontece quando a inocência se choca com a brutalidade? O amor pode nascer em meio à dor. Prepare-se para uma história intensa, onde segredos, sofrimento e redenção se entrelaçam. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias como essa. Agora, vamos mergulhar nessa narrativa fascinante. A pequena vila onde Isabela cresceu era conhecida por sua tranquilidade. Situada entre montanhas e campos verdejantes, era um lugar onde as pessoas se conheciam pelo nome, e a vida seguia um ritmo previsível. Isabela foi criada por sua mãe, uma mulher de coração doce e olhar melancólico, que sempre lhe dizia: o amor verdadeiro não é encontrado, ele é construído. Mas naquela época, Isabela não imaginava que seu próprio amor nunca teria a chance de ser construído. Seu pai, um homem rigoroso, mas respeitado na vila, sempre sonhou com um futuro seguro para sua filha. No entanto, segurança para ele significava aliança. E a aliança perfeita veio quando o general Victor, um homem poderoso e temido, fez um pedido de casamento. Victor não era um homem comum. Ele era conhecido como o Lobo de Ferro, um comandante implacável, cuja presença fazia até os mais bravos guerreiros estremecerem. Diziam que ele nunca havia amado ninguém. Suas vitórias eram contadas em cadáveres, e seu coração parecia feito de pedra. Isabela, sua mão foi prometida ao general, anunciou seu pai em uma noite fria. O mundo da jovem desmoronou naquele instante. Seu futuro, seus sonhos, suas esperanças, tudo desfeito em um piscar de olhos. Mas, pai, eu não o conheço, sua voz tremia. Não há o que discutir, Isabela. Esse casamento é para o bem da família. Você será uma mulher respeitada. No dia seguinte, o anúncio foi feito. A vila sussurrava sobre a sorte ou a maldição da jovem Isabela. Algumas mulheres a invejavam, outras a compadeciam. Os homens apenas suspiravam aliviados por não serem eles os escolhidos para encarar o general Victor de perto. Na noite anterior ao casamento, Isabela chorou. Seu coração estava pesado e seus pensamentos corriam em direção ao desconhecido. Ela se perguntava: como pode uma vida mudar tão drasticamente sem que eu tenha escolha? Mas no dia seguinte, não havia mais espaço para lágrimas. O casamento aconteceu. E foi então que a verdadeira história começou. A cerimônia de casamento foi rápida e sem emoção. Não houve música, nem celebração. Apenas palavras ditas pelo padre, olhares curiosos dos convidados e um silêncio pesado que pairava no ar. Isabela não se lembrava de muito. Apenas da sensação de que, a partir daquele momento, sua vida não era mais sua. Após a cerimônia, ela foi levada para a casa do general Victor. Era um casarão imponente, de pedras cinzentas e janelas altas. Parecia mais uma fortaleza do que um lar. Quando as enormes portas de madeira se fecharam atrás dela, a jovem sentiu como se estivesse sendo trancada em uma prisão. O general Victor era um homem de poucas palavras, alto, forte, com olhos tão frios quanto o aço de sua espada. Ele não a olhava nos olhos, não sorria, apenas a observava de longe, como se estivesse analisando um objeto estranho que agora lhe pertencia. Naquela noite, o quarto era iluminado apenas por velas. O silêncio era sufocante. E Isabela sentou-se na beira da cama, esperando. O coração batia acelerado. Ela não sabia o que esperar daquele homem. Victor entrou no quarto. Seu olhar era pesado, mas sua voz era surpreendentemente calma. Não tenha medo, ele disse, mas suas palavras não trouxeram consolo algum. Ele se aproximou lentamente e Isabela prendeu a respiração. Mas para sua surpresa, ele não a tocou. Apenas se sentou em uma cadeira próxima e ficou em silêncio por um longo tempo. Eu não sou um monstro, Isabela, disse ele finalmente. Mas não espere amor de mim. Não sou um homem feito para isso. Ela não respondeu. O nó em sua garganta não permitia. Naquela noite, Victor dormiu do outro lado do quarto e Isabela ficou acordada, fitando o teto. Quem era aquele homem? O que o tornava tão frio? E por que, apesar de tudo, ela sentia que havia algo escondido por trás daquela máscara de dureza? Os dias passaram lentamente. Victor era distante, quase como se ela não existisse. Ele saía antes do amanhecer e voltava à tarde da noite. Não lhe fazia perguntas, não demonstrava qualquer interesse, mas Isabela começou a notar detalhes. O general sempre voltava para casa tarde, mas às vezes ela ouvia passos durante a madrugada, como se
ele não conseguisse dormir. E certa vez, quando pensava que estava sozinha na casa, o encontrou parado diante da lareira, segurando um pequeno medalhão. Seu rosto parecia perdido em um turbilhão de emoções. Ao vê-la, ele rapidamente guardou o medalhão no bolso e voltou a assumir sua postura indiferente. Não é da sua conta, disse com a voz cortante. Mas aquele pequeno instante de fraqueza fez Isabela perceber que o general escondia algo. Talvez ele não fosse tão sem alma quanto todos diziam. Talvez houvesse uma ferida profunda que ele se recusava a mostrar. A dúvida começou a crescer dentro dela. Quem era de verdade o homem com quem havia se casado? E mais importante, por que seu coração começava a se inquietar toda vez que tentava descobrir? Isabela começou a perceber que a solidão não era exclusividade sua naquela casa. Victor também era um prisioneiro, não de paredes e portas trancadas, mas de algo muito mais forte, seu próprio passado. As noites continuavam frias e silenciosas. Ele não a procurava, não lhe fazia perguntas. Era como se tivesse medo de se aproximar. Mas os pequenos detalhes começaram a chamar a atenção de Isabela. Uma noite, enquanto caminhava pelos corredores da casa escura, ela ouviu um barulho vindo do escritório do general. Aproximou-se devagar, certificando-se de que ele não a visse. A porta estava entreaberta. Victor estava sentado à mesa, segurando o mesmo medalhão que ela havia visto antes. Mas dessa vez, ele não o escondeu. Seus olhos estavam fixos no objeto, como se estivesse perdido em outra época, outro mundo. "Eu fiz o que era preciso, não havia escolha", murmurou ele para si mesmo. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que ele queria dizer com aquilo? No dia seguinte, enquanto o general estava fora, a jovem se aventurou pelo escritório. Seu coração batia forte. Sabia que, se fosse pega, as consequências poderiam ser terríveis. Mas a curiosidade era mais forte do que o medo. Mexendo em algumas gavetas, encontrou cartas antigas, papéis amarelados pelo tempo. Algumas estavam assinadas por uma mulher chamada Helena. Quem era Helena? Seu sangue gelou ao ler uma das cartas. "Victor, meu amor, sei que nossos dias são incertos, mas quero acreditar que há um futuro para nós. Se algo me acontecer, prometa que não deixará que o ódio consuma seu coração. O amor ainda pode existir, mesmo em meio à guerra." O coração de Isabela acelerou. Victor já amou alguém? Ela estava prestes a continuar lendo quando ouviu passos no corredor. Rapidamente, recolocou tudo no lugar e saiu do escritório. Seu coração martelava contra o peito. Naquela noite, não conseguiu dormir. O nome Helena ecoava em sua mente. Ela agora tinha certeza. O general Victor não era um homem sem alma. Ele era um homem ferido. Mas o que teria acontecido com essa mulher? E por quê? Mesmo depois de tantos anos, o general ainda segurava o medalhão como se sua vida dependesse disso. E o mais assustador de tudo, por que Isabela sentiu um aperto no peito ao perceber que começava a se importar? As noites em silêncio começaram a se tornar insuportáveis. Isabela já não via Victor apenas como um estranho. Ela sentia que havia algo nele que ninguém mais enxergava. A frieza não era natural, mas construída. E agora ela sabia. O motivo tinha um nome: Helena. O general continuava distante, mas às vezes Isabela o pegava, observando-a de longe, como se tentasse entender algo que nem ele mesmo compreendia. Certa noite, depois do jantar, Isabela tomou coragem e falou. Quem era Helena? Victor paralisou. Seus olhos endureceram e por um momento a expressão implacável do guerreiro voltou. Onde ouviu esse nome? Sua voz era baixa, mas carregada de ameaça. Ela engoliu seco, mas não recuou. Eu vi as cartas, vi o medalhão, sei que ela foi importante para você. Houve um longo silêncio. Victor desviou o olhar, como se as palavras o machucassem fisicamente. Ela era minha esposa. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. O quê? O general respirou fundo. Pela primeira vez, ele parecia humano. Eu a amava, mais do que tudo, mas eu a perdi, por causa da guerra. Seu olhar estava perdido. Isabela nunca o tinha visto assim. Ele parecia vulnerável. O exército inimigo invadiu a vila onde Helena estava. Eu deveria protegê-la, mas falhei. Quando cheguei, era tarde demais. Ele fechou os olhos, como se quisesse afastar as memórias dolorosas. Desde aquele dia, prometi nunca mais amar ninguém, nunca mais permitir que meu coração fosse fraco. Isabela sentiu uma dor inexplicável no peito. Agora tudo fazia sentido. Victor não era um homem sem alma. Ele era um homem que enterrou sua alma junto com Helena. Ela queria odiá-lo. Queria vê-lo apenas como um carrasco. Um homem frio e insensível. Mas não conseguia, porque agora ela via a verdade. Ele não era apenas o general implacável. Ele era um homem quebrado. E por algum motivo, isso a fazia querer conhecê-lo ainda mais. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. O peso da revelação
coração de Vítor ainda pairava no ar. Ela nunca imaginou que o homem frio e implacável com quem fora obrigada a se casar tivesse tamanha dor dentro de si. Mas agora ela sabia a verdade. Ele não era cruel. Ele era um homem marcado pela perda. Nos dias seguintes, algo mudou. Vítor passou a olhar para Isabela de uma forma diferente. Não era mais a indiferença de antes, nem o olhar distante de um estranho. Era algo mais profundo, um olhar de dúvida, de conflito. Ele estava lutando contra algo dentro dele, e Isabela sabia o que era. Ele estava com medo. Medo de sentir algo por ela. Medo de quebrar a promessa que fez a si mesmo. Medo de se permitir amar novamente. Certa noite, enquanto a chuva caía lá fora, Vítor entrou no quarto de Isabela, não como um general, não como um homem endurecido pela guerra, mas como alguém que pela primeira vez em anos se permitia ser apenas um homem. Eu não sei o que fazer com isso. Sua voz era um sussurro rouco. Isabela sentiu o coração acelerar. Com o quê? Ele hesitou. Seu olhar estava carregado de dor e desejo. Com você. O silêncio entre eles era elétrico. A dor, o medo, o desejo, tudo estava ali, pulsando no ar. Isabela deu um passo à frente. O que ela faria agora? Fugiria, como ele vinha fazendo há anos? Ou encararia aquilo de frente? Ela ergueu a mão e tocou o rosto dele. Então pare de lutar. Por um instante, Vítor fechou os olhos, como se aquelas palavras fossem tudo o que ele precisava ouvir. E então ele cedeu. Naquele momento, o general sem alma se tornou apenas um homem. E Isabela, que antes o temia, agora o compreendia. O passado de Vítor sempre estaria lá, mas isso não significava que ele não pudesse ter um futuro. E talvez aquele futuro começasse ali, com ela. E agora, queremos saber de você. Se você chegou até aqui, comente, Isabela. Se acha que ela foi a maior responsável por essa transformação, ou Vítor, se acredita que ele foi o verdadeiro protagonista dessa história. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias emocionantes. Seu apoio faz toda a diferença.